Fala galera, meu nome é Francine e eu tô aqui hoje de novo para contar a história de um filme de época que conta a história de duas mulheres. Não é nada muito explícito, mas é um drama muito legal. Hoje a gente vai falar sobre Summerland. Bora lá. Galera, antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, me segue em rede social, qualquer coisa desse tipo já me ajuda pra caramba. Ajuda a gente a ficar também mais motivada a sempre gravar alguma coisa aí, beleza? Valeu todo mundo! Bom, galera, a história conta a história de uma escritora, nos dias atuais, que está escrevendo uma história. E aí a gente... É como se fosse um flashback, a gente passa então a assistir a história que ela está escrevendo. A história que ela está escrevendo é de uma escritora também, que se chama Alice Lam. Ela mora meio afastada de toda a cidade. Ela, aparentemente, ela não lida muito bem com as pessoas. E, em especial, a gente já percebe logo ali no início que ela não se dá bem com crianças. Porque logo no início do filme as crianças jogam gravetos, terra, um monte de coisa dentro da caixa de correio dela que fica dentro da casa dela. Então faz uma puta sujeira. E ela, muito pé da vida, ela cata e vai até o centro da cidade falar com o diretor da escola dessas crianças e reclamar, porque as crianças passam lá na frente da casa dela, chamam ela de nazista, chamam ela de bruxa e tal. Lembrando que essa história se passa em 1975, em Kent, na Inglaterra. Então, nessa época, estava rolando a Segunda Guerra Mundial, né? Só que, assim, o filme pouco fala sobre a Segunda Guerra Mundial. É só um fundo para construção dessa história, sabe? Para as coisas poderem se encaixar e virar um drama bonitinho. É isso. Então a Alice vai até o centro, reclama, volta para casa e quando ela volta para casa, aparece lá como se fosse um conselho tutelar da época, vai, com um menino chamado Frank. Vai uma mulher até lá com o Frank e fala assim: "Olha, eu trouxe aqui esse menino que você se voluntariou para ficar com ele. E então aí nos próximos dias ele vai ficar aqui na sua casa com você." Ela fala: "Quê?" Ela não aceita muito bem, né? E ela não sabe nem de onde veio esse voluntariado dela, porque ela jamais que ela se inscreveria para ficar com uma criança, sendo que ela não gosta de crianças, né? Então a senhora acaba pedindo para ela ficar e quase que obrigando ela a ficar com o Frank. A senhora fala: "Não, você precisa ficar com ele não tem aonde ficar e tudo mais." E aí a parte que eu falei sobre a guerra entra como pano de fundo para a história do Frank, né? Ela explica que o pai dele é piloto e ele tá na guerra, e a mãe dele tá desaparecida, ninguém tem notícias dela. E aí ela fica meio tipo, meu Deus, e agora? Mas ela acaba ficando com o menino obrigada, assim. Ela não fica muito feliz com isso, mas tipo, beleza, eu vou ficar uns dias só com você, uma semana, tá? E é isso. Ele fica ali na casa da Alice e os dois começam a desenvolver um relacionamento meio distante, assim. A Alice, ela, como eu falei, ela não gosta de criança, ela não se dá bem. Então no início ela é muito rude com ele, entrega tipo as coisas pra ele cozinhar. Só que aos poucos o menino vai tentando quebrar esse gelo pela ingenuidade dele. Ele é um menino muito esperto, muito inteligente e se interessa muito ali pelo que a senhorita Lam faz no dia a dia. Esse interesse do Frank acaba conquistando o coração da senhorita Lam aos poucos, mas é bem aos poucos, tá? Mesmo ela gostando dele, ela não trata ele como uma criança e tal. Não, ela trata ele assim, é muito engraçado. Ela trata ele como se ela estivesse conversando com um adulto, sei lá, assim. Ela não é muito didática com a criança e tal. A Alice, ela é uma mulher muito séria. E aí a gente, através de alguns flashbacks durante o filme, a gente vai entendendo o que aconteceu na vida dela pra ela ser tão assim, sabe? De coisas que ela viveu. E aí começa a contar a história dela, que conheceu uma mulher chamada Vera. Tá? A Vera, ela também aparentemente era uma escritora. Todo mundo é escritora nesse filme, gente. Todo mundo é escritora. Vamos lá. A Vera, ela é uma escritora que elas se conhecem tipo, como se fosse num espetáculo, numa ópera, alguma coisa assim. E logo de cara, elas se dão muito bem. A Alice está sozinha ali, a Vera também está sozinha nessa ópera, elas se conhecem. Depois dali, elas vão para uma festa e elas acabam desenvolvendo um relacionamento. Isso é contado não de forma... contando de uma vez só essa história. Vai tendo flashbacks durante o filme contando a história dessas duas, né? Então, só para resumir a história das duas, tá? Elas
se conheceram ali, passaram a desenvolver um relacionamento, e a partir do momento que elas começaram a desenvolver um relacionamento, elas começaram a sentir a pressão de ser um casal lésbico naquela época. Chega determinado momento do relacionamento delas que elas percebem que não vai ser fácil ficar juntos por conta de todos os preconceitos, que não é estampado na cara, mas a gente sabe que antigamente existia o preconceito, né? Mas principalmente esse relacionamento acaba porque a Alice, ela não tem planos de ter família, de ter filho e tal. Já a Vera, sim. A Vera tem o sonho de ser mãe, né? E chega um determinado ponto da história em que a Vera escolhe ficar sozinha e ir embora, terminar esse relacionamento, porque o sonho dela, acima de ser a mulher da Alice, ela sonha em ser mãe. Só que essa história, como eu falei, ela vai sendo contada ao longo do filme. A gente não sabe disso logo de início, tá? A gente só sabe disso. O Frank vai pra escola, e lá na escola ele conhece a Id, que é uma menina muito esperta, que chega a parecer adulta, assim, as coisas que ela fala. A Alice fica ali ansiosa para que o Frank consiga uma família, só que como o menino vai conquistando o coração dela aos poucos, ela acaba se afeiçoando por ele, ela acaba desenvolvendo um carinho por ele. E chega um determinado dia em que ela tem que eles conseguem uma família pro Frank. Então ela vai até a escola, deixa ele lá, né? E o Frank fica triste porque ele acaba descobrindo que ele vai ter que sair daquela escola que ele está. E é uma coisa que a senhorita Lem, que a Alice falou pra ele que ele não ia sair da escola, ele só ia se mudar de casa. E ele fica muito triste. Ela vai embora e fala assim, eu não vou ficar aqui pensando que senão eu vou ficar com dó e vou querer ficar com ele, né? E depois ela indo embora pra casa, ela lembra do Frank com muito carinho e acaba voltando na escola e falando que quer ficar com ele, que vai dar mais um tempo pra ele ficar lá junto com ela, pelo menos até que os pais dele apareçam, ou sei lá, alguma outra família, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o Frank volta pra ficar com ela. E essa amizade, esse elo entre eles começa a crescer. E como a Alice acabou desenvolvendo um carinho por ele confiando nela, ela confiando nele e tudo mais, chega um dia em que é aquela mulher lá do conselho tutelar que chama a Alice para conversar. E aí ela fala, Alice, eu recebi uma notícia do pai do Frank. E aí a Alice já fica com medo. E aí a mulher conta para ela que o pai do Frank morreu na guerra. E aí a Alice fica perdida, ela fala, meu Deus, como é que eu vou falar isso pro menino, né? Eles acabaram de ficar bem, ela acabou de trazer ele para casa de novo e falar que queria ficar bem com ele e tal, e de repente ela vai falar para ele que o pai dele morreu. E detalhe, no outro dia, no dia seguinte, vai ser aniversário do Frank. Então ela não sabe como ela faz para contar isso pro Frank, porque ela não tem tato para falar isso, entendeu? Mais pra frente a gente vê que a Alice, ela perdeu o pai dela também, e ela não pôde se despedir, porque o pai dela morreu, se eu não me engano, foi no naufrágio, alguma coisa assim, foi no navio. Então ela não pôde se despedir do pai. Ela meio que sente a dor que o Frank vai sentir e fica com medo de passar isso pra ele, porque ao longo da vida dela, isso teve muito peso, apesar dela não falar. Inclusive a Vera, nesses flashbacks, fala, você não quer falar sobre isso, sobre a perda do seu pai e tal? Porque ela sabe que isso dói na Alice, mas ela não quer falar. Acaba que a Alice resolve fazer uma festa pro Frank, de aniversário. Ela dá um gorro pra ele amarelo e tal, pra ele usar. E aí ele chama a Id pra participar da festa. Só que a mãe da Id não, a tutora da Id, a pessoa que tá ficando com a Id lá, que a Id também é uma refugiada de algum lugar, sabe? Perdeu mãe e tal. Ela fala, não, você não vai pra casa da Alice. Você não pode, tipo assim, eles têm um certo preconceito com a Alice, sabe? E ela vai até a escola, a tutora da Id vai até a escola falar com o diretor pra falar, cara, ó, a Alice não é uma boa influência e tal, ela não cuida bem do menino. Começa a falar algumas coisas e aí o diretor fala, não, peraí, eu sei, eu entendo tudo isso, mas é que o menino acabou de perder o pai e tal. Só que a Id ouve, ela tá junto ali na conversa e ela fala, ué, mas o Frank, ela fala não, ela pensa, ué, mas o Frank tá tão bem, não parece que ele sabe que o pai dele morreu. E aí ela faz as contas e percebe que a Alice não contou pro Frank. Então assim, o Frank tá lá todo feliz, morando com a Alice no dia do aniversário dele e tal, sem saber que o pai dele morreu. E todo mundo já tá sabendo, sabe? Chega a hora da festinha de aniversário,
A Id aparece na festa de aniversário, que inicialmente estava só a senhorita Lem. Eu falo senhorita Lem, dá um trabalho falar senhorita Lem, não consigo não falar. Enfim, e aí tá, a senhorita Lem com o Frank lá, eles estão comemorando, ouvindo música e tudo mais, fazendo brincadeira ali. E aí a Id chega e a Id começa: Frank, cadê seu pai? O que você ganhou do seu pai? Ele fala: não ganhei nada, não sei o quê. E aí a Alice percebe que ela tá querendo falar alguma coisa, incitar ali sobre a morte do pai dele, né? Contar. E ela pede: não, por favor, não conta pra ele. A Id sai correndo, a Alice vai atrás dela, e aí no meio da praia lá, ela fala assim: meu, pelo amor de Deus, não conta pra ele, hoje é aniversário dele, eu não tive coragem de contar pra ele, mas amanhã eu vou contar sem falta, hoje eu não quero contar hoje, eu vou contar depois, por favor, não conta pra ele. E aí a Id fica meio perdida e vai embora, sai correndo. No outro dia, que é o dia em que a Alice tem que contar essa história pro Frank, ela não consegue contar ainda assim. O Frank vai pra escola, e lá na escola o diretor, ele dá os pêsames pro menino, conta que, eu sei que é difícil, né, esse momento. E aí o Frank fala: não, mas tudo bem, eu já tô me adaptando. O Frank achando que ele tá falando dele tá morando com a Alice, mas na verdade ele tá falando da morte do pai dele, que ele nem sonha. E aí no intervalo ali, no recreio, né, dos meninos, das crianças, a Id acaba começando a ficar com ciúmes de uma menininha. A Id acaba falando que a Alice é mentirosa, né, é mentirosa, e o Frank fica sem entender, fala: por quê? Por que ela é mentirosa? Não sei o que. Aí ela fala: porque o seu pai morreu e você não sabe, ela não te contou. Enquanto tá rolando isso daí na escola, a Alice tá em casa meio que arrumando já um quartinho pra ele, porque até então ele dormia como se fosse na sala. Depois que ela fica sabendo, né, da morte do pai dele, ela resolve montar um quartinho ali pro Frank, porque assim, aí vai saber quando é que alguém vai aparecer, se um dia alguém vai aparecer pra vir procurar pelo menino, né? Então ela monta o quartinho dele e ela começa a mexer nas coisas dele. Quando ela pega um livro que tem várias fotos da família, e aí de repente mexendo ali numas fotos, ela vê a foto, adivinha de quem? Da Vera, a Vera, que é a mulher com quem ela teve esse relacionamento aí alguns anos atrás, tá ali nas fotos, ela fica, ué. E aí o filme tem esse, você fica, meu, não é possível. Em resumo, a Vera é a mãe do Frank, né? E ela fica sem entender como é que o Frank foi parar justo com ela, né? Como assim, justo comigo? Como que deu? Como que aconteceu isso, né? E aí ela fica em êxtase, ela fica bem impressionada com isso, ela fala: meu Deus, e agora? E aí ela resolve ir até a casa dos tutores da Id para entender como é que aconteceu deles virarem os tutores dela, né? O que aconteceu? Como que isso aconteceu? Porque ela não sabe como que o Frank veio parar na casa dela, entendeu? E aí ela vai até lá e conversa com eles. Só que nisso tá acontecendo essa conversa lá da Id na escola, que contou pro Frank, né, que o pai dele morreu. O que ele faz? Ele pega um trem e vai embora para Londres. Londres está sendo atacada na Segunda Guerra, está sendo tudo destruído e tal. E aí a Alice, quando chega lá na casa dessa tutora da Id, onde a Id mora, ela fala: meu, como que a Id veio para vocês? Como que vocês foram né, sorteados? Como se fossem sorteados? Como vocês foram sorteados para ficar com a Id? Aí eles falam: mas a gente não foi sorteado, a gente se voluntariou, assim como você. Aí ela fala: não. Aí ela entende, ela fala: putz, quem me escreveu como voluntária pode ter sido ela, a Vera, a mãe do Frank. E aí ela fala: meu Deus, eu tenho que ir atrás do Frank, eu preciso falar com ele. Vai até a escola e descobre que o Frank fugiu. Ela vai em uma busca até Londres, descobrir aonde o Frank tá. Chegando em Londres, ela acha o Frank na frente, isso assim, tá um caos, Londres, tá tudo destruído, bomba caindo e tal. Ela encontra o Frank na frente da casa em que ele morava, né, na casa dele com os pais. E aí ela pega ele e fala assim: vamos embora comigo e tudo mais. E aí eles vão embora. Aí começa esse processo de perdão do Frank, né? Perdoando a Alice por não ter contado pra ele. E ela fala o porquê que ela não contou. Ela conta a história do pai dela que morreu, que ela não pôde se despedir. Com o perdão do Frank, ela vai mostrar pra ele o quartinho que ela arrumou pra ele, né? Ela fala: olha, eu, por saber que você ia ficar sem o seu pai, que o seu pai morreu, né? Eu fiz o quartinho aqui pra você e tudo mais. E aí o Frank vai conhecer esse quartinho que ela montou pra ela, que ela montou pra ele. E aí ele conta
quem é a mãe dele, como é a mãe dele, e aí ela tem a certeza de que realmente a mãe dele é a Vera. Ela fica desacreditada com os acontecimentos da vida dela, sabe? De como o Frank veio realmente parar ali na casa dela. E aí aparece o diretor da escola lá na casa da Alice, parabenizar ela, porque eles formam uma dupla e tanto, ela e o Frank, que ele nunca imaginou que um dia diria que ela se deu bem, que ela se saiu bem em cuidar de uma criança e tudo mais, mas que ele tá muito feliz com esse relacionamento dos dois. Depois dessa conversa com o diretor, voltam para casa. Quando eles voltam para casa, acontece uma surpresa. A mãe do Frank, a Vera, tá lá na sacada esperando os dois chegar. E aí o Frank, quando vê a mãe dele, fala: mãe, sai correndo, abraça ela e tal. E aí a Alice fica, tipo, parada assim, ó, estática. Sem acreditar que depois de tantos anos, a mulher que ela amou lá tantos anos atrás e que durante a vida toda dela, desde então, ela tem se isolado da sociedade e tudo mais, tudo pensando nesse relacionamento, no que ela fez de errado e tudo mais, e se culpando, se sentindo mal. De repente essa mulher tava ali. A Vera agradece ela por ter salvo a vida do Frank, por ter ficado ali com o Frank, né? E essa praticamente é a história de Summerland. Mas então, assim, essa é a parte da história do filme contando a história da Alice, certo? Só que lembra que lá atrás estava contando, uma escritora começou a escrever a história da Alice? Então, no final do filme, depois de toda essa trama aqui da Alice com o Frank, corta para os dias atuais, onde a Alice, mais velha, que é a escritora lá do início do filme, ou seja, é ela mesma, tá finalizando uma história ali, terminando de escrever, ela tá fazendo a capa como se ela estivesse escrevendo um livro. Ela tá ali escrevendo um livro, ela finaliza e ela tá aguardando alguém chegar. Enquanto isso, ela tá organizando, olhando ali as coisas na casa, buscando inspiração para finalizar esse livro. E aí mostra as fotos do Frank pequenininho, a Vera. Então aí a gente entende que a mulher do início, essa escritora que apareceu no início, estava realmente contando uma história, uma história delas. E finalizando esse livro, chega a Vera, que é a mãe do Frank, e abraça ela e tal, e aí a gente entende, e ela fala: e aí, agora você terminou essa história? Ela fala que sim, terminou. Elas vão pra praia encontrar quem? O Frank, que é o Frank, já mais velho, nos dias atuais ele já é um homem, e as duas são duas senhoras, duas senhorinhas, que estão juntas até hoje. Então a gente entende que essa história, ela aconteceu, só que ao meu ver, e aí é o que eu acho, tá? Pelo que eu entendi, na verdade. Essa história, a história delas é real, existe o Frank, existe a Alice e existe a Vera, só que não é da forma como foi contada ali pela Vera, que era uma história que ela estava escrevendo naquele momento. Elas se conheceram de outra forma, tanto que em determinado momento ali no final ela fala: se não fosse você ter entrado naquela biblioteca naquela tarde, né, a gente não se conheceria. Ela fala assim: mal sabe você que eu procurei, eu liguei em sei lá quantas bibliotecas até te encontrar. Então, a gente entende que a história não foi exatamente aquela. Ela fez um romance baseado na história delas duas, né? Mas usando o Frank, a Vera e ela mesma para contar. Enfim, né? É um filme muito simples, assim. Se você assistir ele sem muita expectativa, eu assisti ele até com uma expectativa grande a primeira vez. E aí eu achei ele meio... não gostei, sabe? E aí eu fui assistir mais uma, duas, três. Eu acho que eu assisti esse filme devo ter assistido umas 7 vezes, vai? Pra fazer o roteiro e tudo mais. E aí eu comecei a gostar dos detalhezinhos dele, da forma como é contado. E realmente ele é um filme muito leve. Ele não tem a pretensão de ser um grande filme, sabe? Ele só é um filme, só conta uma história, assim. E é uma história contada muito bonitinha. De uma forma bem... tudo dá certo para que no final seja bonitinho, né? É um filme curto, rápido, simples, não tem muita coisa. Eu acho que o que mais deixa o filme assim um pouquinho mais devagar, assim, é a parte que fala sobre as teses da Alice, que é o que eu não contei aqui. Ela é uma escritora de teses científicas, e aí ela acredita num mundo como se fosse um mundo pagão,
como se fosse um mundo onde os espíritos vivem, que estão à nossa volta. Então tem toda uma parte dela aí, de coisas que ela acredita, que é o assunto por onde o Frank acaba se interessando para saber o que ela faz e sobre o que ela escreve. Basicamente é isso, tá? Mas assim, é uma coisa... É como eu falei, assim como a guerra serve para pano de fundo para contar a história do Frank, essa parte da religiosidade, da parte do que ela acredita e tudo mais, é pano de fundo para contar o porquê que ela é reclusa, o que ela acredita, por que ela tem uma vida tão diferente das outras pessoas. A história em si não muda com essas informações, tá? São só complementares. E o filme, como eu disse, ele se passa em 1975, não tinha muitos casais lésbicos, nem casais gays, então a gente sabe que antigamente tinha muito preconceito, então o filme ele não fala exatamente sobre isso, né? Mas ele deixa meio que implícito ali o fato de ser um casal lésbico também acabou pesando para Vera, né? Porque elas não seriam aceitas na sociedade. Tem até uma conversa entre elas que a Vera fala da gente não poder ser vista junto como um casal, sabe? É só isso, vai ser só eu e você para sempre, sabe? Assim, é isso. Então isso pesou muito, assim. E a questão de ser um casal interracial, né? Isso também pesa. Tem uma cena em que a Vera, ela vai visitar como se fosse a mãe dela, que tá internada no hospital e tal. E aí ela tá lá do lado da cama da mãe, acompanhando a mãe, e a Alice tá do lado de fora da sala, só olhando de longe e não podendo ficar junto. E de repente chega como se fosse o irmão da Vera, e vai lá e abraça, traz os filhos, a esposa, não sei o que, coisa que ela não pode fazer por estar namorando com uma mulher. Então é tudo muito implícito. Os detalhezinhos da história fica tudo muito implícito. A gente não vê claramente, só que aí se você assistir com um pouco mais de atenção, ou umas 7 vezes que nem eu fiz, a gente acaba pegando esses detalhes. Não tem grandes cenas. As poucas cenas das duas são muito bonitas, são tipo a ambientação é muito bonita, assim, o lugar onde se passa a história, sabe? Se eu não me engano, foi gravado na Dinamarca, então é como se fosse quente na Inglaterra, mas foi gravado na Dinamarca e é um lugar lindo, lindo, lindo. É um filme curto, rápido, talvez seja um pouco lento para algumas pessoas, mas vale a pena. É uma história de final feliz de casal lésbico aí, que quase não tem, né? Obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no meu canal se você tiver afim. Eu nem sei falar esses negócios, mas é isso. Eu tava falando aqui, finalizando o vídeo, começou a passar caminhão, moto, avião, porque eu tava falando de guerra, começou a passar tudo. Mas é isso, gente. Se você gostou, deixa o like e compartilha se você tiver afim. Isso daqui eu faço sem muita pretensão mesmo, é só porque eu gosto de falar sobre filme e é isso. Não tem muita gente pra falar sobre, então eu faço isso aqui. Obrigado por todo mundo. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo, que eu ainda não sei sobre o que é, mas tá pra vir. Valeu, gente. Um beijo. Tchau, tchau.